paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Esse quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o irmão Miguel. Meus queridos e amados irmãos, no dia de hoje, eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, um estudo a qual eu estava fazendo, a qual o Senhor nos deu pela tua infinita misericórdia, pela tua infinita graça, a respeito de um assunto que é um tabu, porque muitos pastores deixaram de falar desse assunto e muitos casais cristãos estão indo em caminhões e caminhões lotados para o caldeirão dos infernos, porque muitos casais cristãos estão se perdendo dentro do seu próprio casamento, praticando esses atos sexuais ilícitos, a qual todos os pastores, por amar as suas ovelhas, tinham que falar desse assunto com os casais. Mas muitos não falam e muitos casais estão se perdendo. Então o que nós iremos falar no dia de hoje, louvado e agradecido ao nome santo do Senhor, é a respeito dos atos e das posições sexuais ilícitas dentro do casamento cristão. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 3, versículo 4, diz assim: Venerado seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus o julgará. Amém, irmãos? Então, meus queridos e amados irmãos, o ato sexual do cristão, de um casal cristão, ele deve ser sem mácula, sem mancha, sem imundícia. Ou seja, quando um casal cristão ele se casa, obviamente logo eles têm a relação sexual, algo que Deus deixou permitido. Quando Deus fez Adão e Eva, ele disse: frutificai e multiplicai-vos. Então o ato sexual em si, ele não é pecado, porque Deus disse para o homem e para a mulher: frutificai-vos. Só que muitos casais, eles se perdem dentro do seu próprio casamento, porque eles não são orientados da forma correta pelos seus pastores. E muitos não sabem que existem algumas práticas sexuais que são abomináveis aos olhos do Senhor. Como, por exemplo, a prática, me perdoe essa palavra que eu irei dizer, a prática do sexo oral e do sexo anal. Pois Deus fez o órgão genital da mulher e Deus fez o órgão genital do homem para que eles pudessem ter a relação simplesmente para gerar filhos. Não tem outro objetivo, não tem outro porquê. O que Deus fez entre o homem e a mulher no ato sexual é somente para gerar filhos. Não tem outra finalidade o ato sexual. Só que muitos casais cristãos estão se perdendo nessa prática que é abominável, é uma abominação aos olhos do Senhor. Porque Deus, Ele fez o homem, Ele fez a mulher para louvarem, para adorarem, para engrandecerem ao santo nome do Senhor. E Deus fez o homem e a mulher para serem a boca de Deus, para serem instrumento do Senhor.
Só que se praticamos esses atos sexuais ilícitos, como nós vamos querer estar na santidade do Senhor? Como vamos querer ser usado pelo Senhor, ser instrumento do Senhor? Se praticamos esses dois atos que são abominações aos olhos do Senhor. Pois uma mulher, ela jamais poderá gerar filhos pela boca. É por isso que essa prática do sexo oral é uma abominação grandiosa aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Assim como também a prática do sexo anal. Pois essa prática começou em Sodoma e Gomorra, quando se juntaram homem com mulher. Se juntou homem com mulher também. E começaram a fazer essa prática que era abominável aos olhos do Senhor, trazendo o sodomismo, trazendo o homossexualismo, o lesbianismo. E essa prática, ela era tão abominável aos olhos do Senhor, foi tão abominável aos olhos do Senhor, que trouxe tão grande ira ao Senhor, que Deus ele destruiu Sodoma e Gomorra por causa dessas práticas ilícitas e malditas, pois são abominação aos olhos do Senhor. E muitos casais cristãos estão se perdendo dentro do seu próprio matrimônio, dentro do seu próprio leito, pois estão manchando e contaminando o seu leito, que deve ser sem mácula, trazendo para si, trazendo para o casal a própria condenação para eles. Pois isso é uma abominação grandiosa aos olhos do Senhor, essas práticas ilícitas. E da mesma maneira, dentro de casa, muitos casais também estão se perdendo, andando com trajes desonestos aos olhos do Senhor. Pois não é somente dentro da casa do Senhor que nós temos que andar honestamente, comportadamente. Dentro do nosso lar, nós também temos que andar com trajes honestos, principalmente no nosso lar, que é onde nós se sentimos mais à vontade. Só que muitos cristãos andam sem camisa, de bermudão, as varoas de short, as varoas andam só com a camisa dos varão, somente de calcinha, sutiã, achando que Deus ele não se importa. Mas Deus se importa com todas as coisas. Por isso Deus disse: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Por isso temos que ser santo dentro de casa, na rua, dentro da igreja. Temos que andar comportadamente. Até mesmo o varão e a varoa tem que se trocar dentro do banheiro. Pois muitos casais acham normal sair de toalha pela casa, se trocar um na frente do outro. Mas devemos vigiar até mesmo nisso, irmãos. Pois Satanás é astuto e pode jogar setas inflamadas nos olhos do casal. E o varão, ao ver a varoa se trocar, ele pode olhar para ela com olhos de cobiça. E isso não deve ser assim, pois o varão ele tem que olhar para a esposa como uma serva do Senhor, como uma santa serva do Senhor. Por isso temos que estar em constante vigilância, até mesmo dentro do nosso lar. E também, irmãos, a varoa também ela tem que vigiar, até mesmo nas suas peças íntimas. Pois uma serva do Senhor, louvada e engrandecida o nome santo do Senhor, ela não deve usar aquelas calcinhas escandalosas, aquelas peças íntimas escandalosas chamada fio dental. Assim como diz o pastor Eduardo Santos, a calcinha do adultério. Pois até mesmo eu ouvi
um testemunho de arrebatamento de uma irmã, se eu não me engano a irmã Lia, e ela fala que Satanás diz que criou essa calcinha lá no inferno, e eles chamam lá no inferno, o demônio chama lá no inferno essa calcinha de calcinha do adultério. Pois esse tipo de peça íntima não foi feita para a serva de Deus usar. Porque se a serva de Deus usar, pode fazer com que o seu marido a cobice, e assim os olhos do marido podem se tornar carnal. E assim Satanás pode fazer com que ele olhe para outras mulheres. Por isso o nome dessas calcinhas no inferno é chamado de calcinha do adultério. Pois quem sempre usou esse tipo de calcinha são as mulheres que se prostituem usando essas calcinhas para chamarem a atenção dos homens, para as cobiçá-las, para que possam se prostituir com elas. Por isso essas mulheres usam essas calcinhas chamadas fio dental. Por isso as varoas, elas não podem usar esse tipo de lingerie, pois é algo indecente e não foi feita para a serva de Deus usar. E tem também o ato sexual ilícito, as posições ilícitas. Porque um casal cristão, ele não pode sair praticando as várias posições sexuais ilícitas, conforme fala em Romanos capítulo 1, versículo 23, 24 e 28, diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Assim também, o casal cristão, ele não pode sair fazendo essas práticas, essas posições ilícitas, a qual nós acabamos de ler, que são quem pratica essas práticas são os animais, pois os animais, eles são irracionais. E diz aqui em Romanos, e mudaram a glória do Deus incorruptível. Quem que é a glória de Deus? A palavra de Deus fala que a glória de Deus é o homem. E mudaram a glória de Deus. O homem está mudando. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, a sua maneira, a qual Deus permitiu entre um homem e uma mulher praticar a posição sexual, praticar o ato sexual entre o casal cristão. E muitos do casal cristão também estão se perdendo nessas posições sexuais ilícitas. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, praticando posições que não convém a uma serva e a um servo do Senhor praticar. As posições iguais aos animais, de quatro, de lado, e por aí vai. Isso é algo abominável aos olhos do Senhor. Essas posições ilícitas, a qual é praticado em filmes pornográficos, a qual era praticada em Sodoma e Gomorra. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E agora vem a pergunta: qual que é a posição correta? Qual é a posição que o cristão possa ter a relação com a sua mulher, entre um homem e uma mulher? A Bíblia vai falar em Gênesis, capítulo 16, versículo 4. Gênesis, capítulo 29, versículo 23. Gênesis, capítulo 29, versículo 30. Gênesis 30, versículo 4. E Gênesis 38, versículo 9. Todas essas passagens falam assim: e ele entrou a mulher. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Ele entrou a mulher.
Então essa é a posição que Deus permite. É o homem está por cima da mulher. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, e a mulher embaixo. O homem em cima e a mulher abaixo, com a face um para o outro, ou seja, face a face. Essa é a posição que menciona na Bíblia. O homem entre a mulher, o homem por cima e a mulher por baixo. Os dois deitados. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Essa é a posição que Deus ele não abomina. A única posição que fala na Bíblia. Pois o ato sexual ele só existe para que possamos ter filhos. Por isso, até mesmo no ato sexual, devemos ser santos e não manchar o nosso leito, nem o nosso matrimônio. Não trazer imundícia para dentro de nós, para dentro da nossa casa, para dentro do nosso casamento, com essas práticas e posições sexuais ilícitas, abomináveis aos olhos do Senhor. Por isso não podemos trazer as imundícias do Egito, de Sodoma, de Gomorra, fazendo sodomismo dentro do nosso matrimônio, dentro do nosso leito, para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Que nem fala em 1 Coríntios, capítulo 6, e do seu versículo 10 fala assim: não erreis nem os devassos, e nem os idólatras, nem os adúlteros, e nem os afeminados, e nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Então, irmãos, todo aquele que faz essa prática sexual ilícita, posições sexuais ilícitas, a qual nós acabamos de mencionar, esses não herdarão o reino dos céus. Só que muitos casais cristãos não sabem disso, porque os pastores não estão ensinando. Os pastores estão preocupados com a lã, com a gordura da ovelha, com o dízimo, com a oferta, e não estão mais preocupados em ensinar as suas ovelhas a maneira correta de servir a Deus, a maneira correta de ser um servo e uma serva do Senhor. Por isso muitos casais, irmãos, estão se perdendo dentro do seu próprio casamento, trazendo para dentro da sua casa, para dentro do seu leito, para dentro do seu matrimônio, o sexo ilícito, a prática sexual ilícita, as posições ilícitas. Então, meus queridos e amados irmãos, aos casados, vamos vigiar, pois isso só traz prazer para a nossa carne, mas afasta o Espírito Santo das nossas vidas. E também essas práticas ilícitas nos condenarão no dia do juízo final. Por isso, meus queridos e amados irmãos, vigiem dentro do casamento, dentro do leito, e vamos viver verdadeiramente uma vida de santidade para Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus possa estar com cada um de vocês. Deus abençoe.